Olá, meu nome é Nelson da Pecuária Brasil. Nós vamos iniciar agora a apresentação do Pronan Ovinos, um programa de nutrição animal para ovinos, que é um novo software que a Pecuária Brasil lançou recentemente, né, e a gente está divulgando para os criadores que já conhecem um pouco do trabalho da Pecuária Brasil. Esse software é interessante que ele tem algumas ferramentas que são bem fáceis de usar, tornando fácil o uso para criadores ou técnicos ou qualquer pessoa que não tenha uma grande experiência em formulação de ração para ovinos. Ele traz algumas dicas e dentro dessas ferramentas dele, ele traz algumas dicas técnicas que facilitam, que ajudam o criador a montar um programa de alimentação para o rebanho, e traz também um buscador de rações, que na verdade é uma biblioteca de rações com mais de 280 formulações de rações que podem ser usadas na ovinocultura. São rações estudadas, rações que estão bem balanceadas e adequadas a entrar na dieta de qualquer rebanho. São feitas com ingredientes nobres e então são rações sem nenhum tipo de restrição ao uso. Nas dicas técnicas, a gente tem aqui dicas inicialmente de dietas e dicas de prática de arraçoamento. Então as dicas de dieta mostra pra gente algumas dietas, algumas sugestões de dietas, por categoria. Então aqui primeiro para machos jovens entre 20 a 35 quilos, ganhando 250 gramas por cabeça por dia. Ou seja, são animais em crescimento e engorda, borregos de recria e engorda, que vão estar confinados na maioria dos sistemas utilizados, aí, que são sistemas mais confinados nessa categoria, para poder conseguir um ganho de peso rápido e abater o borrego precocemente. Então tem algumas sugestões aqui. Essa primeira sugestão é com cana de açúcar como volumoso, sugerindo aí de 1,1 a 1,6 kg por cabeça dia, concentrado, uma ração com 15 a 16% de proteína bruta e 75% de NDT, que é energia, fornecendo em torno de 800 gramas cabeça dia. E a suplementação mineral, que é um sal mineral específico para ovinos, fornecido à vontade no coxo. Ou seja, uma dieta básica à base de cana com concentrado para atender as necessidades dessa categoria. Clicando aqui em próximo, a gente vai para uma próxima sugestão para essa mesma categoria, substituindo agora o volumoso, que era silagem de cana, pela silagem que era cana moída pela silagem de milho, e o concentrado, 800 gramas, com uma ração de 15 a 16% de proteína bruta e 75% de NDT. Enfim, a gente vai clicando nesse botão e vão aparecendo sugestões. Agora para ovelhas solteiras e monta, uma dieta base de cana com ração também. Uma dieta base para ovelhas solteiras e monta, uma dieta base de gramíneas, de uma pastagem de boa qualidade, e não precisa concentrada. Então essa categoria, tendo uma pastagem de boa qualidade durante o período das águas, período chuvoso, não precisa de nenhum fornecimento de ração, a não ser pastagem sal mineral, e a não ser que queira ser fornecido uma ração para poder incentivar, estimular uma incidência maior de partos duplos, que é uma técnica que existe na ovinocultura também para melhorar o desempenho reprodutivo do rebanho. Mas fora isso não tem necessidade nenhuma. Bom, então essa parte do programa mostra várias sugestões de dietas, e o criador vai passando aqui, ele consegue montar uma dieta básica para o rebanho dele. À medida que a gente soltar mais atualizações do software, a gente vai incluindo mais dietas dentro dessa ferramenta para o criador ter mais opções. E existem também, dentro do tema práticas de arraçoamento, algumas sugestões. A prática do uso da ureia mais sulfato de amônia, como que é misturado, como isso deve ser misturado, fazer a mistura prévia da ureia mais o sulfato antes de misturar no volumoso. A prática do uso de cana-de-açúcar com a ureia a 0,5%, que já é um nível adequado para melhorar a digestibilidade da cana, e se trabalhar num nível sem risco de intoxicação para os animais, que à medida que a gente soltar outras atualizações do software, a gente vai incrementando isso.
Essa é a primeira ferramenta de uso prático para os criadores que não têm muito contato e muita prática na formulação de rações, não conhecem as técnicas, as regras, né, a teoria para se formular uma ração adequada. Uma segunda ferramenta que a gente tem para os criadores ou para os usuários que não têm tanta prática com o cálculo de ração seria o buscador de rações prontas. Essa é uma ferramenta que na verdade incorpora uma biblioteca com mais de 280 formulações prontas e adequadas para ovinos. São formulações feitas com ingredientes nobres e bem balanceadas, bem adequadas e sem nenhum tipo de restrição para qualquer rebanho. Como a gente viu na primeira ferramenta de dicas técnicas, foi informado lá que uma ração entre 15% e 16% de proteína bruta e com 75% de NDT seria suficiente para atender as exigências de cordeiros em crescimento. Então vamos buscar essa ração aqui. Então eu vou informar aqui de 15, eu vou colocar 17 para aumentar um pouco esse intervalo. Vou colocar o mínimo de 75% de NDT. O passo seguinte é selecionar os ingredientes. Dentro das 280 rações que tem na biblioteca, todas elas são formadas com a combinação desses 16 ingredientes disponibilizados aqui. Então eu vou selecionar os que eu tenho disponibilidade, os que eu tenho facilidade em comprar ou que eu já tenho em estoque na fazenda, tá? E importante lembrar que sempre tem que ter o núcleo mineral na formulação, porque todas as rações têm núcleo mineral em sua formulação. Vou colocar o calcário calcítico, vou colocar o milho grão e vou colocar o farelo de soja. São ingredientes básicos, milho e soja são ingredientes nobres que fazem parte da composição de dietas aí com frequência. Agora eu informo o valor de cada ingrediente desse. O calcário calcítico custa em torno de R$ 1,10, o milho custa em torno de 38 centavos, o núcleo mineral em torno de R$ 1,30 e o farelo de soja em torno de 67 centavos. Bom, informei esses valores. São valores que são variáveis de região para região ou dependendo da época do ano. E isso, como está em aberto aqui, você pode informar na hora o valor que você tem disponível. Depois eu clico em exibir rações. O sistema vai buscar todas as rações dentro da biblioteca que atendem a esses requisitos, ou seja, rações que têm entre 15% e 17% de proteína bruta e acima de 75% de NDT e que são compostos por esses ingredientes. E me classifica eles aqui, me apresenta eles classificando pelo valor, pelo custo por quilo. Então essa primeira ração, esse primeiro exemplo está custando 453,453 por quilo. Esse segundo exemplo 0,460 por quilo, 0,463 e 0,468 por quilo. O custo por quilo de proteína bruta 2,991, 2,869, 2,824, 2,759. Então eu tenho aqui que a ração mais barata, na verdade, ela tem o custo por quilo de proteína bruta mais caro. O custo por quilo de NDT também varia. Ela é a mais barata realmente no custo por quilo de NDT. Eu posso classificar isso daqui da forma que eu quiser. Eu pego a ração que tem o custo de proteína bruta mais barata, ou a que tem o custo de NDT mais barato, ou a que tem ou pelo código da ração, ou pelo nome da ração, ou pela porcentagem de proteína bruta, de 15 a 16,95, ou pela porcentagem de NDT. Bom, selecionei, eu quero na verdade buscar a minha ração de custo por quilo mais barato. É essa daqui, é que ele me apresentou primeiro, o exemplo 16. Eu vou clicar nela e vou consultar essa ração. Aqui eu tenho a composição dela. Ela tem 1% de calcário calcítico, 79,5% de milho, 1,5% de núcleo mineral e 18% de farelo de soja. Aqui está a composição nutricional dela. Ela tem 0,82% de cálcio, 0,45% de fósforo, 75% de NDT e 15,15% de proteína bruta. Então me atende perfeitamente naquele objetivo. Eu posso agora clicar em relatórios para poder gerar alguns relatórios que me ajudam no trabalho.
O primeiro deles é esse relatório para a fábrica de ração, onde eu informo a quantidade de ração que eu quero misturar, né, a quantidade da minha batida, 100 kg, por exemplo, ou 200 ou 500, depende do tamanho do misturador, ou se isso vai ser misturado na pá, no chão, né, e mando gerar o relatório. É um relatório que vai para o campo, para eu entregar para o funcionário, ou para mim mesmo, para ir lá trabalhar e misturar essa ração. Se eu quero fazer uma batida de 500 kg num misturador maior, ele já me dá a quantidade para 500 kg, me dá o custo por quilo da ração. Enfim, tem um relatóriozinho bem simples e objetivo para levar para a fábrica de ração. O próximo relatório é um relatório que me dá a composição bromatológica da dieta, ou seja, a composição nutricional dessa mistura, né? Eu clico aqui, seleciono o relatório e peço para gerar. Ele vai me mostrar detalhadamente a composição nutricional dessa mistura. Então, tem proteína bruta, tem uma coluna com a matéria natural e uma coluna com a matéria seca. Tenho proteína bruta, proteína digestível, nutrientes digestíveis totais, NDT, as energias líquidas de manutenção e de ganho, energia metabolizável, energia digestível, fibra bruta, os macrominerais, os microminerais e as vitaminas A, D e E. Enfim, é um relatório que me dá uma avaliação bem completa da formulação que eu estou selecionando, além dessas básicas, além desses parâmetros nutricionais básicos que me aparecem aqui na tela. Depois de usar esses relatórios, eu posso disponibilizar esse mix, disponibilizar essa ração para ser usada no futuro em alguma composição de dieta que eu vá fazer para algum grupo de alimentação. Então basta eu clicar aqui no mix, no botão disponibilizar mix. O sistema já disponibiliza ele no meu cadastro de ingredientes, né, onde eu posso depois incorporar esse mix na formulação de uma dieta completa para os meus animais. Então eu tenho aqui no cadastro de ingredientes, que já tem vários ingredientes cadastrados, eu tenho o exemplo 16, que era o exemplo que a gente estava trabalhando. Eu posso consultar então esse mix aqui, esse exemplo 16. Eu vou ter aqui toda a composição nutricional desse mix e tenho a composição, né, os ingredientes que participam da composição dessa mistura e o custo dela aqui por quilo, que é o custo de acordo com aqueles valores que eu pré-defini lá na minha seleção de rações. Bom, essa é uma ferramenta bem interessante no software, que traz, como eu já disse, essa facilidade para técnicos, criadores ou qualquer usuário que queira fazer uma ração, queira formular sua própria ração no rebanho, na fazenda, e conseguir baratear custo com isso. Ela está de muito fácil uso e essa biblioteca, cada vez mais a gente vai aumentando ela, disponibilizando mais formulações para ficar mais completa para o criador. Para ter uma ideia, uma ração comercial que custaria em torno de 80 centavos a R$1 ou até mais um pouquinho, em comparação com essa ração que a gente acabou de ver aqui com valores reais, né, que é uma ração adequada, uma ração boa e com ingredientes nobres, que custa em torno de 45 centavos, é uma boa economia a gente trabalhar com a formulação de rações na propriedade. Nos próximos vídeos eu vou mostrar as ferramentas mais complexas para cálculo das exigências nutricionais de ovinos e para cálculos de rações e de dietas completas, né? São ferramentas mais voltadas para técnicos ou para usuários que já têm mais experiência com cálculo de ração e de dieta. Bom, por enquanto é só, muito obrigado.